Senhor está no céu, Senhor está no mar, na extensão do infinito. Senhor está no céu, Senhor está no mar, na extensão do infinito. Onde está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Onde está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. E onde Ele está no céu, está no mar,
todos. Sejam todos bem-vindos a essa santa celebração. Alguns podem estar se perguntando, mas não seria o padre Erivan presidindo essa santa missa? Infelizmente seria ele, mas ele não pôde fazer presente no meio de nós. Então sobrou vocês o pároco, né? Então, com muita alegria, nesta festa do Senhor Bom Jesus, iniciemos essa santa celebração cantando. Irmãos caríssimos, o único limite para a gratuidade do perdão de Deus é a nossa incapacidade de perdoar o nosso próximo. Ouçamos atentamente as leituras de hoje. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele que é mortal guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos, e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo, e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor.
te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o sol nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu lhe dou esse novo mandamento, nova ordem. Agora eu lhe dou, que se amem vocês mutuamente, como eu vos amei, diz o Senhor. Fiquemos todos de pé para a aclamação do Santo Evangelho.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caía aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que estás nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Por favor, tem um carro atrapalhando a saída da garagem lá do galpão, e o padre Ricardo precisa sair nesse momento. Por favor, retirá-lo. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Essa é a primeira carta de São João. Celebrar a festa do Senhor Bom Jesus, antes de tudo, é reconhecer primeiro o senhorio do Senhor. Quem é Jesus? Aquela pergunta que há 3 semanas atrás Jesus dirigia aos seus discípulos: e quem sou eu para você? E Pedro, tomando a frente, dizia: tu és Cristo, o Filho de Deus. Christos agathos. Cristo, o Filho de Deus. Reconhecendo assim o senhorio do Senhor, bom Jesus. Bom não porque se encarnou. Bom não porque morreu na cruz. Mas bom porque é a essência de Deus. Se Deus é bom, Jesus vai nos fazer isso, nos lembrar isso, chamando a atenção daquele jovem que também há umas 4, 5 semanas atrás perguntava, ou dizia: mestre, o que eu faço para ser bom? Bom, somente Deus. Mas se acreditamos, e essa é a crença da igreja, que Jesus Cristo é Deus, logo Jesus Cristo só pode ser o Senhor bom Jesus. Não porque Ele faz por nós, ou porque Ele fez por nós, mas porque Ele é o próprio Deus, Ele é a própria bondade que se encarna no ventre da Virgem Santíssima. Essa encarnação, mesmo se Ele não a houvesse feito, Ele já seria bom, simplesmente por ter nos dado a vida, simplesmente por ter nos chamado do nada à existência. E Ele já é bom porque a sua essência divina é boa. Por isso que é o Senhor bom Jesus. Não porque Ele fez ou deixou de fazer algo por nós, é porque Ele é Deus. E por isso, sendo Deus, Ele é bom. Senhor bom Jesus. Como nós ouvimos no Evangelho da semana passada, em que a liturgia nos fazia lembrar que Deus havia nos criado para sermos seus, e a nossa essência é a essência de Deus. Se Deus é bom, nós também somos bons, porque Deus vai dizer ao final da criação: e tudo era bom. Não que esse verbo usado no passado quer dizer que deixou de ser bom. Não, nós continuamos sendo bons, simplesmente porque somos criaturas daquele que é essencialmente bom. Então nós somos bons pela nossa criação. A grande dificuldade é porque nós não soubemos usar e ainda não sabemos usar um dos maiores dons que Deus deu simplesmente a 2 de suas criaturas, aos anjos e aos homens.
Dom que nós chamamos de livre-arbítrio. O livre-arbítrio, Deus nos dotou desse dom para que nós fizéssemos, durante toda a nossa caminhada, essa opção fundamental por Deus. E que a partir dessa opção, tudo o que nós fizermos seja bom. E nós não podemos fugir dessa regra. Então o Senhor nos ensina através dessa liturgia, e que belíssima providência de Deus, que no dia da sua festa em nossa paróquia, nós contemplamos a liturgia que nos chama a sermos misericordiosos, assim como Deus é misericordioso. Qual a essência da bondade? É amar. Verdadeiramente só seremos bons, ou considerados bons, ou trocando, seremos santos, ou como dizia a liturgia da quinta-feira, seremos bem-aventurados, se verdadeiramente soubermos perdoar os nossos irmãos. Muitas vezes nós dizemos: essa pessoa é boa, essa pessoa não sei o que, né, até o padre é bom. Será que é mesmo? Porque a essência da bondade, ela só pode ser medida de acordo com a intensidade e o tamanho do perdão dado. Só quem age com misericórdia pode ser considerado bom. Eu posso fazer muitas coisas direitinho, buscando a perfeição, mas se eu não tenho o coração misericordioso de Deus, verdadeiramente eu ainda não sou bom. Ainda não me configurei com o Senhor bom Jesus. A minha concupiscência, que é essa queda, essa tendência para o pecado, ainda é mais forte do que a minha vivência de cristão. A minha tendência ao pecado e a permanência nele ainda é muito mais forte que os dons que recebi no batismo. De quando o Senhor nos perdoou, a essência pecadora que nós recebemos já no nosso nascimento, já na nossa concepção, para ser melhor. No momento em que fomos concebidos pelos nossos pais, nós já também adquirimos ali o pecado de todos os homens, de preferirem fazerem o mal, de não amarem a Deus, a escolherem por Deus. E o Cristo, bom Jesus, que morre aí sim na cruz, assumindo os nossos pecados, torna-nos então parecidos com Ele, no momento do nosso batismo. Somos outros Cristos, almas puras, almas virgens, prontas para recebermos o maior dom, que é a graça de estarmos um dia com Deus no céu. Porém, vamos crescendo, vamos fazendo opções outras que não é sermos bons verdadeiramente, e vamos cometendo pecados que são perdoados sempre que buscamos e fazemos verdadeiramente uma confissão. Porque mesmo buscando a confissão, se eu não tenho a reta intenção de mudar, ou pelo menos de lutar contra aquilo que me afasta de Deus,
Se eu escondo um pecado por vergonha do sacerdote que está à minha frente, eu não só não sou perdoado dos pecados ditos, porque verdadeiramente não foram confessados, mas coloco sobre meus ombros mais um, que se chama sacrilégio contra o sacramento da confissão. Podemos até enganar o padre, mas a Deus ninguém engana. Por isso que a nossa essência, a nossa alma, que é bondosa, deve lutar constantemente, diurnamente, dia e noite, para que nós nos livremos de tão grande mal, que é sermos chamados infiéis. Por isso devemos lutar com todas as armas que o Senhor bom Jesus nos dá, para sermos santos. E a santidade verdadeiramente se fará presente no meio de nós quando perdoarmos verdadeiramente todos aqueles que nos ofenderam, assim como Cristo fizera. Quando nós lemos o Evangelho de hoje, num primeiro momento nós até ficamos assim, já que nós sabemos o que se trata, a gente fica, Pedro dançou, seria a nossa maldade. Pedro levou mais uma de Jesus. Mas na verdade, Pedro já deu um salto enorme. Pedro já deu um passo gigantesco em relação à bondade que já flui e brota no seu coração. Porque o judaísmo nos diria que não se deveria perdoar os pecados. Vamos ver quando nós vemos os doentes. Quando, se não me engano, segunda-feira, quando o padre Rodrigo nos explicava a questão daquele rapaz de mão seca. E todas as enfermidades são consideradas por judeus pecados contra Deus. Um excluído da sociedade. E Jesus, curando, reintegra todos eles à sociedade. E quantas pessoas estão fora dos nossos círculos sociais, porque por algum motivo, ou por vontade própria, ou por não conhecimento da bondade de Deus, ou por qualquer outro motivo, de repente nos tem ofendido, com as diversas formas de ofensa que nós podemos fazer. E qual é a nossa atitude? Não perdoo. Quando nós estudamos escatologia ou demoniologia, nós podemos fazer essa seguinte comparação. Quando eu digo a alguém, eu não te perdoo, é o próprio demônio que diz, eu não te sirvo, ó Senhor. Eu não me sujeito a servir, não a Deus. Porque a Deus até os demônios se ajoelham diante do Senhor. Abre parênteses, quando muitos de nós não nos ajoelhamos diante de Deus. Mas se recusa a servir a cada um de nós, seres humanos, feitos à imagem e semelhança, por achar que nós, seres humanos, e assim somos mesmo, inferiores aos seres espirituais que são os anjos. E quando eu me recuso a perdoar alguém, eu tomo a mesma atitude de Satanás e digo, eu não perdoo o seu filho, Senhor, eu não perdoo a sua filha, eu me recuso a reconhecer esse ou essa como meu irmão, como minha irmã.
E aí nos tornamos outros Satãs. Por isso que Jesus vai dizer: não, Pedro, não devemos perdoar somente 7 vezes. E olha que 7 vezes já é um grande passo de misericórdia, de hesed. Mas 70 vezes 7. Aí não adianta pegar suas calculadoras ou aí já fazerem as contas mentalmente, né? Então eu só posso perdoar. Se você conseguir perdoar todas essas vezes, está bom demais. Na verdade, se nós conseguíssemos perdoar uma só pessoa 7 vezes, já seria excelente. Porque sabe o tamanho do nosso pecado? O nosso pecado é tão grande que o Filho de Deus teve que morrer por ele. E de repente, quando Deus te chama: perdoe meu irmão, perdoe seu irmão, o que nós dizemos? Não. E olha que Ele nem está nos pedindo a nossa própria vida, assim como Ele fizera na cruz. Para perdoar meu irmão, eu não preciso morrer por ele. Pelo menos de uma forma literal. Mas tenho que morrer para mim mesmo. Por que não dizer, engolindo o sapo de uma pessoa que me maltratou, e eu ter a coragem de olhar nos olhos deles e dizer: tu és bom, porque Deus te criou bom, porque Deus te criou boa. Por isso que ao olhar em ti, eu não vejo aquele que me ofendeu, mas eu vejo os próprios olhos do meu Senhor Jesus Cristo. Eu vejo a bondade de Deus inscrita no seu coração. E por isso, meu irmão, mesmo não querendo, eu vos perdoo, porque assim o Senhor me ensinou, e assim é que eu quero viver, perdoando a todos aqueles que me ofenderam, porque só assim eu poderei dizer: verdadeiramente eu sou parecido, eu tenho o rosto do Senhor bom Jesus. Só quando verdadeiramente eu perdoo a todos que me ofenderam, mesmo que a ofensa seja enorme. Porque nenhum de nós podemos cometer ofensa tão grande como nós, seres humanos, cometemos contra Deus, revoltando-nos contra o nosso Criador. E esse é o nosso grande pecado. Nem dizendo obrigado, né? Problema teu se me destes a vida, eu vou fazer o que eu quiser. É assim que nós fazemos ou falamos quando verdadeiramente não perdoamos aos nossos irmãos. Que o Senhor bom Jesus, nessa festa da nossa paróquia, e aqui eu uso não só o documento de Aparecida, mas também aquele que todos os coordenadores, receberam, sobre a missão que a igreja deve fazer nesses anos de 2011 a 2015. E uma das grandes missões a que nós somos chamados, primeiro, é que nós nos fortaleçamos enquanto paróquia, enquanto comunidade que vive verdadeiramente a fraternidade. Que bom seria que a paróquia Senhor Bom Jesus, não por arrogância, prepotência, se tornasse verdadeiramente modelo de paróquia, onde todos podem dizer, olhar para nós e dizer: vejam como eles se amam.
onde estivesse longe da nossa comunidade, como diz São Paulo, as intrigas, as mentiras, as fofocas, as maledicências. De uma vez por todas, nós temos que compreender o seguinte: ou nós vamos para a pastoral de conjunto, ou nós fazemos uma pastoral unida, onde Cristo é o Senhor, ou nós ficaremos eternamente gastando nossos tempos e ninguém, nem nós mesmos, nos converteremos. Ou verdadeiramente nós nos tornamos católicos, à imagem do Senhor bom Jesus, que não veio dividir, mas veio unir todos aqueles como irmãos. Ou nós nunca seremos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Ou a nossa paróquia, verdadeiramente a paróquia do Senhor bom Jesus, passa a trabalhar unida, não em prol do padre, não em prol do meu grupo A ou B ou C, mas em prol da salvação das almas, porque o nosso mandato é: ide pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão: irmos pelo mundo inteiro, levando a mensagem salvadora de Cristo, do Senhor bom Jesus. Ou nós nos inflamamos desse amor misericordioso de Deus por todas as pessoas do setoró de início. E quando nós nos inflamarmos pelo amor pela missão, nós inflamaremos não só o setoró, mas quem sabe todo o setor norte, Ceilândia Norte, mas quem sabe toda Taguatinga, Ceilândia, quem sabe todo o setor 6, quem sabe toda a Brasília, quem sabe todo o mundo. Quando verdadeiramente quisermos fazer a vontade de Deus. Quando deixarmos de simplesmente olharmos pelo nosso umbigo, e aqui eu falo, pastorais, por favor, deixe de olhar cada um para si. Isso não leva a nada, só leva à destruição, porque o reino que se divide contra si mesmo perece, deixa de existir, acaba. E se a paróquia Senhor bom Jesus não se unir enquanto pastorais, enquanto membros ativos, nós nunca deixaremos de ser uma igreja que briga entre si, uma igreja que fala mal de si, uma igreja que dá mau testemunho de si própria. Não importa o que o irmão nos fizera, importa que ao olhar para ele, eu vejo o rosto de Cristo e o perdoo por ele ser meu irmão, assim como gostaria de perdoá-lo por tudo que ele me fizera. Ou nós aprendemos a amar como o Senhor bom Jesus nos ama, ou nós ficaremos eternamente mais 34, 35, 36, 40, 50, 90, 100 anos lutando para sermos paróquia, onde o Senhor bom Jesus reina, e nunca conseguiremos. Ou nós nos fazemos uma só pastoral, a pastoral de Cristo, ou nós nunca seremos a imagem do Senhor bom Jesus. Que a Virgem Santíssima, aquela que soube perdoar todos nós ao ofendermos o seu Filho, nos ensine também a termos o mesmo rosto e o mesmo coração récido, misericordioso do seu Filho, o Senhor bom Jesus, mas também da Virgem Imaculada. Homens e mulheres de bens, paroquianos da paróquia Senhor bom Jesus, levantemo-nos daquilo que nos prende a nós mesmos
esqueçamos verdadeiramente de nós e nos coloquemos em combate, não contra nós mesmos, mas contra aquele inimigo que nos quer tirar as afeições de Cristo. Que o rosto que resplandeça em cada um de nós, que o rosto que resplandeça nessa paróquia, seja o rosto do Senhor, bom Jesus. Pois por Ele, nós não só nos salvaremos, mas também salvaremos o mundo. Perdoemos-nos a todos a que nos ofenderam. Rezaremos daqui a pouco, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,